abençoado dia em Jesus para todos. Meus irmãos, escreveu o poeta: já fizeste-nos saber, ao falar a Nicodemos, que é preciso renascer e que a vida recebemos, quando somos batizados e lavados dos pecados, suplicamos com fervor por teu Filho batizado. Nossa prece ao mediador apresenta ao Pai amado, que seu nome seja inscrito entre o povo teu bendito. Em Cristo, pelo batismo, nascemos de novo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Todo-Poderoso Deus, fonte de vida, paz e salvação, nenhum poder terreno é suficientemente forte para nos limpar de qualquer pecado e nos tornar dignos de estar na tua presença. Mas por meio do batismo, o Senhor lavou nossos pecados, nos chamou de filhos e nos ungiu com o poder do Espírito Santo, dando-nos espírito de sabedoria e conhecimento. Confessamos que não somos dignos de tamanha consideração. Confessamos nossas falhas diante de tua santa vontade. Confessamos também que muitas vezes resistimos ao poder do Espírito Santo. Reconhecemos igualmente que várias vezes buscamos outros poderes para dirigir a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por não termos produzido bons frutos como desejas. Como ungiste teu Filho em seu batismo, assim também envia-nos uma medida especial do teu Espírito Santo, ungindo-nos com fé, sabedoria, humildade, esperança e amor. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Vamos, irmãos, agora ouvir o Salmo 29, Salmo de Davi, que destaca a voz de Deus na tempestade, a voz que é ouvida sobre as águas como um trovão, que brilha como um relâmpago, que faz o deserto tremer, sacode as grandes árvores, arrancando as folhas. É voz cheia de poder e majestade. É a voz do Pai que no princípio de tudo disse: haja luz e houve luz. Assim diz. Salmo 29. Salmo de Davi. Anjos, louvem a Deus o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus! O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe
tudo que é bom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Irmãos, a leitura do Antigo Testamento encontramos em Gênesis capítulo 1, versos 1 a 5. Deus é o Criador de todas as coisas. Quem é esse Deus? Pois já no princípio ele se apresenta. É o Pai, a voz que fala, haja luz e houve luz. A palavra dita é Jesus, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por ocasião do batismo de Jesus, nosso Deus triuno se manifestou, e é nesse nome que somos batizados. Está escrito. A leitura do Antigo Testamento se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Destacamos os versículos 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos. Onipotente Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos pelo fôlego da vida, ao criar os céus e a terra onde vivemos. Perdoa-nos por não sabermos cuidar bem da tua criação. Ensina-nos a viver conforme a tua vontade. Em teu santo nome, amém. A epístola do Novo Testamento está em Romanos, capítulo 6, versos 1 a 11, onde temos o apóstolo Paulo relacionando o batismo de Jesus ao nosso batismo. Pelo batismo nos unimos com Cristo. Isto significa, meus irmãos, que com Cristo morremos para o pecado e com Cristo ressuscitamos para uma nova vida. Diz o apóstolo Paulo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, pastor em Jesus Cristo. A leitura indicada para o dia de hoje, nós encontramos no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 11, onde lemos o seguinte: a vida nova em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim como fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso pecado, o nosso eu pecador,
fosse morto, assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarmos unidos com Cristo Jesus, devemos ser considerar vivos para Deus. Assim termina a leitura. O versículo em destaque é o de número 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A oração. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, que alegria é saber que estamos unidos a Cristo. Segue fortalecendo esse laço de amor e aumenta-nos a fé. Amém. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Marcos, no capítulo 1, versos 4 a 11. O batismo de Jesus. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. E ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Assim termina o Santo Evangelho. Sobre essas palavras, vamos meditar. Estimados irmãos e irmãs, nascendo de novo. Disse Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 25 de dezembro, celebramos o Natal de Jesus. No dia 6 de janeiro, comemoramos o Natal dos Gentios, ou a Epifania, que quer dizer manifestação, revelação. Manifestação de Jesus Cristo, a luz para todos os povos, raças, línguas e nações. Outro evento, meus irmãos, que destacamos na vida de Jesus, é o momento em que ele foi batizado. Evento glorioso, sem igual, onde Deus se apresenta para o conhecermos em sua verdadeira essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nesse nome que somos batizados. É nesse nome que nascemos de novo.
Você sabe o que significa nascer de novo? Precisamos nascer de novo? Podemos voltar ao ventre de nossa mãe e nascer de novo? Você sabe o propósito de Jesus recomendar o novo nascimento? Em resumo, o primeiro nascimento é para a morte e o segundo nascimento é para a vida. Esse novo nascimento implica um novo comportamento. Meus irmãos, um artista italiano do século XIII, Giotto di Bondone, descreveu neste quadro como foi o batismo de Jesus. Jesus de pé dentro do Rio Jordão, com água até a cintura, João Batista em pé na margem, derramando água sobre a cabeça de Jesus. Tanta água que parece que Jesus está vestindo um manto feito de água. Sobre a cabeça de Jesus, uma auréola, simbolizando uma coroa sagrada, identificando que está sobre a cabeça de um rei. Também uma pomba descendo do céu sobre ele, num raio de luz. E uma imagem de Deus Pai, simbolizando a voz que diz: "Este é o meu filho amado." Assim, muitas pinturas descrevem o momento em que Jesus foi batizado. Muitos foram batizados por João no Rio Jordão, porém com Jesus foi diferente. Ao olharmos para um quadro como esse, não podemos deixar de ouvir a voz que falou do céu aberto. "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Esta voz é enfatizada no Salmo 29. A voz que é ouvida sobre as águas como um trovão, que brilha como um relâmpago, que faz o deserto tremer, sacode as grandes árvores arrancando as folhas. É a voz cheia de poder e majestade. É a voz do Pai que no princípio de tudo disse: "Haja luz", e houve luz. Meus irmãos, os santos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram que após Jesus ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu numa forma de uma pomba sobre ele. E do céu muitos ouviram a voz que disse: "Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria." É a voz do Pai declarando que Jesus é seu filho querido. No Evangelho de João, não encontramos a mesma descrição de como foi o batismo de Jesus. Mas João cita o que o outro João, conhecido como João Batista, anunciou. Lemos em João capítulo 1, versos 32 a 34. "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é que batiza com o Espírito Santo." E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. É o verdadeiro Deus sendo revelado. Deus se revela ao mundo, meus irmãos, na natureza criada por Ele. A consciência humana fala alto que Deus é bem real. Os índios, os antigos egípcios, os pagãos de todo o mundo reconhecem a existência de um ser superior. E principalmente nas Escrituras Sagradas, Deus se apresenta como Ele é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há dúvidas. A primeira manifestação do Deus triuno encontramos no princípio, no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1. Lá está: no princípio criou Deus os céus e a terra.
O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus falou. Se destaca a palavra onipotente de Deus. E quem é a palavra? Está escrito, meus irmãos, em João no capítulo 1, versículos 1 a 3. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Em outras traduções, conforme o original grego, logos, significa verbo, palavra. E foi essa palavra que se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e verdade. Este ser humano especial é Jesus. E a prioridade de sua missão, salvar a humanidade pecadora da morte eterna em consequência de sua desobediência. E isso só poderia ser através do Filho, que foi servo obediente, obediente até a morte. Conforme nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Que missão, meus irmãos, carregar a cruz em nosso lugar. Quem deveria carregar a cruz? Quando Jesus carrega a cruz rumo ao Calvário, ele estava dando um passo por nós. E seu Pai estava confirmando ao mundo inteiro que deveria ser dessa forma, cumprir toda a lei, ser obediente até a morte, carregar sobre si os meus e os seus pecados. Jesus veio, assumiu e pagou nossas dívidas. Dívidas que ninguém é capaz de pagar. Jesus cumpriu perfeitamente sua missão quando disse no alto da cruz, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Agora, a missão é para seus seguidores. Um pouco antes de partir da ascensão, 40 dias após a sua ressurreição, Jesus ordena, comissiona seus discípulos dizendo, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Meus irmãos, o batismo nos faz participantes da graça de Deus. Pelo nosso batismo, Deus agora nos declara seus filhos. É o novo nascimento. Nos tornamos novas criaturas. O batismo que recebemos é para a nossa salvação. Conforme o apóstolo Paulo afirma, sim, o batismo, conforme o apóstolo Pedro afirma, sim, o batismo agora nos salva. 1 Pedro 3, 21. No batismo recebemos o dom do Espírito Santo, a fé. Pelo batismo somos lavados e regenerados do nosso pecado. No batismo, meus irmãos, Deus diz, este agora é também meu filho amado. No batismo acontece a primeira ressurreição. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Essa primeira ressurreição refere-se à regeneração, a obra divina pela qual os pecadores são ressuscitados da morte espiritual por meio da graça, palavra, batismo e santa ceia. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Esta vida é recebida por meio da fé e consumada no novo céu e na nova terra. Então, meus irmãos, espiritualmente, no batismo, ressuscitamos uma vez para vivermos como filhos de Deus já neste mundo. E como filhos de Deus, aguardamos a segunda ressurreição, que será de corpo e alma. Esta ressurreição acontecerá no dia do juízo final, quando Jesus voltar visivelmente para julgar os vivos e os mortos. Temos ou não temos motivos para sermos agradecidos a Deus? Não somos mais órfãos, pois temos um Pai que nos ama de verdade e quer estar unido conosco nesta vida e por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, versos 1 a 11, afirma que o batismo nos une a Jesus Cristo. Pelo batismo vivemos com Cristo, participamos da sua morte e ressurreição. Acontece um milagre em nós. Somos transformados em criaturas com um comportamento diferenciado. A consciência do batismo nos leva a deixar o pecado e a viver uma vida de santificação. Isso significa confiar no que Jesus fez por todos, viver uma vida diária de arrependimento, verdadeiro arrependimento, buscando fazer a vontade de Deus, corrigindo a nossa vida pecaminosa pelo auxílio do Deus Espírito Santo. E assim receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Quem vive nesse plano está caminhando para outro plano, que é a vida eterna na companhia de Deus. Meus irmãos, pelo nosso batismo, morremos e ressuscitamos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, verso 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele, por causa do pecado. E isso para quê? Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Uma vida como filhos de Deus e servos de Deus. Vida de fé, de esperança e de amor a Deus e ao próximo. Vida que produz frutos dignos daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Porém, infelizmente haverá aqueles que serão batizados com fogo. Disse João Batista: eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isto é, meus irmãos, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo para arrependimento e salvação. No dia de Pentecostes, Jesus batizou seus discípulos com o Espírito Santo. E continua a soprar o Espírito Santo sobre os que creem por meio da palavra e dos sacramentos. Mas os impenitentes, os que não se arrependem dos seus pecados, os que rejeitaram a palavra e os sacramentos, experimentarão o fogo do castigo eterno. Então, como se comporta quem nasceu de novo? O pastor Newton Guise destaca que João Batista, em sua mensagem, dizia: mude de vida, faça o bem às pessoas, seja o primeiro a se desculpar, seja o primeiro a perdoar, seja o primeiro a esquecer,
Se você está de acordo com isso, então se deixe batizar no Rio Jordão. E depois volte para o lugar de onde veio e coloque em prática essa nova forma de viver. Meus irmãos e irmãs, se isso acontece conosco, procurando andarmos em novidade de vida conforme a vontade de Deus, então o batismo de Jesus com o Espírito Santo verdadeiramente nos transformou em filhos de Deus. E essa transformação significa uma radical reprogramação da vida, programação de como iremos nos comportar. É um colocar-se a serviço dos valores ensinados e praticados por Jesus, promovendo o reino de Deus, reino de paz e de amor. Totalmente ao contrário do reino das trevas. Hoje, pelas Escrituras, sabemos identificar o reino da vida e o reino da morte. Qual reino você deseja participar? Pela nossa natureza pecaminosa, não sabemos fazer a escolha certa. Por isso, precisamos da voz de Deus, precisamos do amor de Jesus, precisamos da unção do Espírito Santo para sermos despertados e resgatados das trevas para a luz, da morte para a vida. O pastor Anselmo Graf escreveu: santos e restaurados, somos da família de Deus, pois recebemos a imagem de Jesus Cristo. Mesmo ainda pecadores, meus irmãos, o que nos diferencia dos demais é a imagem de Jesus. É procurarmos ser pequenos cristos em palavras e atitudes. Procurarmos agir como Jesus agiu, com muito amor. Portanto, que mesmo em meio a essa pandemia, sejamos identificados pelo batismo que nos transformou em filhos de Deus. Quando sofrermos tentações e provações, digamos em alta voz: eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pertenço a Deus e não ao diabo. Que todos testemunhem dizendo: estes realmente vivem como filhos batizados. Filhos que exercitam sua fé no perdão, no consolo, no amor e na compaixão. Os firmados em Cristo pelo batismo recebem e compartilham perdão, vida e salvação. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos agora louvar ao Senhor. Salvador Jesus.
Vamos agora, meus irmãos, dedicar ao Senhor nosso Deus nossas ofertas de gratidão. Oremos. Amado Pai nosso Deus Criador, Salvador e Santificador, Pai, Filho e Espírito Santo, nos deste nova vida, por isso estamos aqui em oração. O Senhor nos trouxe das trevas à luz. Te agradecemos pelo milagre do nosso batismo, pois nele fomos transformados em novas criaturas. Nos tiraste da escravidão do pecado e nos declaraste teus filhos e herdeiros com Jesus da vida eterna. Faze com que teu Espírito Santo continue a pairar sobre nós, fazendo com que reconheçamos a tua voz poderosa, com fé verdadeira, e fortaleça a nossa confiança no Senhor como nosso único e verdadeiro Deus triuno. Deus que veio ao nosso encontro para nos dar nova vida. Habilita-nos a levar teu evangelho àqueles que ainda não pertencem à grande família da fé. Aqueles que ainda não foram abençoados com o sacramento do santo batismo, para serem chamados de teus filhos amados. Que a tua presença seja uma fonte de força aos fracos, uma companhia aos solitários e esperança aos doentes e desanimados. Seja o consolo eterno aos enlutados, para aguardarem com fé o dia marcado por ti, onde os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Oramos pela igreja cristã na terra, pelos pastores, por seus membros, diretorias, departamentos e famílias, para permanecerem firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Oramos pelas nossas autoridades civis, federais, estaduais e municipais. Ilumina a todos, dando-lhes sabedoria, para que governem com honestidade. Abençoa nossas irmãs que completaram aniversário. No dia 13 de janeiro, Silvana Daligna, e no dia 15, a Cristiane Azevedo Gonçalves. Pai eterno, a fonte da vida e de todo o bem que nós temos vem do Senhor. Especialmente te rogamos, abençoa a vacina que nos protegerá contra o coronavírus. Após longo tempo de pandemia, a esperança se renova. Reconhecemos que tudo que somos e temos vem do Senhor. E é em nome de nosso Senhor Jesus que nós falamos contigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos, meus irmãos, juntos louvar ao Senhor. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará.
recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. De Deus as maravilhas que vemos ao passar por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar. São tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Seu nome proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Recebam a bênção de nosso Senhor. Que Cristo, o sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho, sendo novas criaturas. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e habite conosco hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, nascemos de novo no dia em que fomos batizados. Somos de Cristo e nosso nome foi inscrito no livro da vida. Portanto, permaneçamos firmados em Cristo, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Convidamos vocês para os cultos presenciais aqui no Templo da Igreja Luterana, Jardim Baiano Nazaré, Salvador, Bahia, aos domingos às 9 horas. Pedimos que sigam os protocolos de segurança para a proteção. Em oração, peçamos a Deus que abençoe a vacina contra o coronavírus e traga alívio e conforto aos corações aflitos. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco, ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos uma semana abençoada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.